Salve galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui à nossa aula de sistemas operacionais. O conteúdo de hoje é Sistema de Arquivos, parte 1. Tá? A gente dividiu em dois momentos aqui o conteúdo para não ficar tão extenso a videoaula. E aí a gente vai começar falando sobre a definição de arquivos, né? Arquivos podem ser vistos como recipientes que contêm dados, né? Ou um grupo de registros que tem uma correlação. O que seria essa correlação? São categorizados por tipos, né? Então, os arquivos, na organização do computador, dentro do sistema computacional, os arquivos eles são organizados por tipos. E a gente vai identificar quais são as informações que nos informam ou informam ainda o computador sobre qual é o tipo de arquivo que ele está executando. Então, os arquivos eles armazenam informações que serão utilizadas, em geral, por programas aplicativos, que são os programas que rodam no mais alto nível ali junto ao usuário. Então, todos aqueles aplicativos que rodam no nível mais alto, né, certamente eles salvam, né, arquivos no computador. Tá? Então, esses programas fazem uso desses arquivos que são guardados na memória secundária, que é a memória do disco rígido, né, do HD ou SSD do nosso dispositivo. Então, normalmente, a identificação de um arquivo é composta por duas partes, né, separadas por um ponto. A primeira parte é a nomenclatura, né, do arquivo, e a segunda parte é a extensão, né, então, que identifica qual é o tipo daquele arquivo. A parte após o ponto é chamada de extensão do arquivo e serve para identificar o conteúdo. Qual é o tipo de programa, que a gente falou aqui, programa aplicativo? Qual é o aplicativo que executa aquele arquivo, né? Então, ele é identificado pela extensão. Extensão de arquivos. Aqui a gente está trazendo alguns exemplos, né? Arquivo, essa primeira parte é a nomenclatura do nome do arquivo, ó. Então, por isso que ela se repete. O nome do arquivo .c é um arquivo do código da linguagem de programação C. .cob, né? um arquivo fonte do COBOL. .exe é um arquivo executável, ele executa um programa, né? Por isso que às vezes a gente tenta enviar um exe por e-mail, normalmente é bloqueado porque ele entende que pode ser um código malicioso. Arquivo.obj, né? obj aqui, que é de objeto. .pas de Pascal, .txt, que é o mais conhecido do tipo texto. MP3 é um arquivo de música, né? DLL, que é aqui de biblioteca dinâmica e assim por diante. Aqui a gente só está trazendo alguns exemplos. O mais importante é você entender que a primeira parte é da nomenclatura do arquivo e a segunda, a extensão, que faz referência ao programa, ao tipo de conteúdo que vai ser colocado ali, que cada um deles aqui faz referência a um tipo de aplicação que vai ser executada quando você tentar abrir esse arquivo. Vamos falar agora do descritor de arquivo. O descritor de arquivo ele é um registro que contém informações sobre o arquivo. Então, essa definição aqui está bem clara. Tá? Então, esse descritor aqui, ó, ele tem informações referentes ao arquivo em si. Então, aqui eu tenho um arquivo PNG, uma imagem, e o descritor do arquivo é como se fosse um metadados. Ele tem ali dados a respeito desse arquivo, tá? Informações como data de criação, né, o nome do arquivo, o tamanho dele em bytes, a data e hora que foi criado, ou ainda o último acesso, ou então ainda a data e hora da última modificação desse arquivo, identificação do usuário que criou o arquivo, lista de controles, o que é permitido fazer com esse arquivo, ainda do local também do disco, né, que o arquivo está alocado. Ele tem lá o endereço também dentro da máquina onde aquele arquivo está guardado. Beleza? Então, todas essas informações aqui, esses atributos, né, sobre o arquivo, eles estão nesse descritor, tá? Descritor de arquivo, ele tem aqui as informações referentes ao arquivo, beleza? Anotem aí, tomem nota disso que é bem importante. Vamos aqui dar um exemplo, né? O arquivo, por exemplo, dessa apresentação aqui, né? Eu executei aqui a parte de propriedades, né? do arquivo. E aí que a gente tem o nome da aula, aula 7, sistema de arquivos. É um documento do PowerPoint aqui, o PPTX, a extensão dele, né?
ele abre com o programa do desktop mesmo, PowerPoint. Tem aqui o local onde ele está armazenado na minha máquina. O tamanho dele, né, ó, em bytes, né, que no caso aqui ficou 522 kilobytes. O arquivo que ele está, o tamanho dele em disco, né, criado na data do dia 15, né, de novembro de 2022, aqui tem a hora, depois a data que ele foi modificado também, e assim por diante, pessoal, né, o acesso dele, se ele é um arquivo somente de leitura ou se você vai deixar oculto. Tem também essa parte aqui essa outra abazinha que é de segurança, né, onde tem aqui o nome do usuário, né, tem aqui as permissões, o que o sistema pode realizar, né, tá tudo permitido aqui, ou que você pode negar alguma dessas funções referente a esse arquivo. E assim por diante. Tá bom? Então esse aqui é o descritor de arquivos, tá? Que é referente a esse documento aqui que a gente está rodando aqui para vocês nessa apresentação. Sistema de arquivos consiste no modo... Agora a gente está falando especificamente do sistema de arquivos. Até então a gente estava falando sobre o que é um arquivo, como ele é organizado, né? Quais são as informações sobre os arquivos de um computador. Agora a gente vai falar do sistema de arquivos. Ele consiste no modo como as informações são armazenadas no dispositivo. No caso, dispositivo físico aqui, o HD, SSD, CD, pendrive e assim por diante. É a forma como esses arquivos, né, estarão sendo armazenados nos meios físicos, tá? Que a gente tem aqui entre parênteses. Para que o SO possa ter controle ao acesso do disco, para que o nosso sistema operacional possa ter acesso ao disco rígido, ele estabelece algumas organizações, né, diferentes tipos de organizações de formatação, né, de arquivos dentro do disco. Um disco ele é dividido em pequenas porções chamadas setores, então esse aqui é um ponto importante. A gente vai já ver a imagem, tá, de como são esses setores no disco rígido. Um disco rígido possui vários discos dentro dele. E aí, o que seria isso, esses discos dentro dele, né? E cada face de cada disco é composta por círculos concêntricos, que a gente vai chamar de trilhas. Então, se apeguem aqui a essas definições de que o disco ele tem vários discos nele, 3, né, discos normalmente ao mesmo tempo ali sendo gravado em redundância. A gente vai já ver a imagem. E na superfície de cada um desses discos, a gente tem esses círculos concêntricos, chamados de trilhas. Então, até aqui, nós estamos vendo a questão de que o disco ele é dividido em setores e de que ele possui círculos concêntricos, chamados de trilha. Vamos ver a imagenzinha que vai ajudar a gente. A primeira aqui do disco rígido mostra aqui essa ilustração, né? Então percebam que esse HD aqui possui um disco, né? Um primeiro disco aqui em cima, ele tem um segundo aqui embaixo, um terceiro mais embaixo, e assim por diante. E esse atuador, que é esse braço, e na ponta aqui tem uma cabeça de leitura, né? Ele varre esse disco, ele vai variando aqui, fazendo a leitura dos arquivos que estão aqui dentro. A gente vai já mostrar a imagem. Esse disco ele está organizado de forma magnética, né? Não dá para ver a olho nu, em setores. Então, cada uma dessas fatias aqui, parecendo uma fatia de pizza, né? São os setores. E esses círculos concêntricos, tá? Vocês estão vendo aqui uns círculos, né, de várias cores, é o que nós chamamos de trilha. Ok? Vamos ver aqui a imagem, né, do disco em execução. Olha só o atuador aqui fazendo a leitura, né, do disco. Percebo que aqui eu tenho um disco, 2, 3 discos. E esse atuador, ele atua nos 3. Olha só como aqui nessa parte dá para observar. Ele também tem os atuadores nos discos de baixo, fazendo a leitura desses arquivos aqui. Ok? E aí, reconhecendo melhor então essas partes do disco rígido, nós temos o setor aqui, né? São essas partes aqui da fatia de pizza do nosso disco, né? Temos aqui a trilha, que é todo esse círculo concêntrico, né, que tem aqui. No caso está em destaque esse em vermelho, mas todos os outros também são trilhas. Temos a trilha de dentro do setor, que é a trilha que fica aqui dentro, né, do setor. Temos aqui o que se chama de cluster, que é quando utiliza aqui algumas trilhas para armazenar um arquivo, né? Então o arquivo fica armazenado, né, aqui de forma contígua, que a gente vai falar um pouquinho desse termo, de forma contígua.
E aí a gente tem um atuador, que é esse braço, né, com a cabeça de leitura aqui. Esse atuador ele se movimenta para fazer a leitura e o disco ele roda, né, aqui e ele faz a leitura dos arquivos. Beleza? Anota isso aí que é importante, né, conhecer essa organização do disco. A representação da informação dentro de um computador digital é feita na forma de números, então a gente sabe que o computador trabalha com números binários, 0 e 1. Os arquivos são concebidos e tratados como streams, né, como minhocas de bytes, então os arquivos são uma sequência de bytes, né, são arquivados no computador. Vale lembrar, né, que isso aqui é básico, mas não custa lembrar que cada byte representa um único caractere de texto num computador, tá? Então, cada caractere, cada letra, cada número, uma barra de espaço, né? Você deu um espaço ali no texto. Cada um desses caracteres, eles representam um byte, tá? Na memória do computador. O byte, ele representa letras, símbolos, números, sinais de pontuação, caracteres especiais, né? E que codifica várias informações numa máquina. E aí eu até sugiro que vocês abram um bloco de notas aí no seu computador, tá? Abre o bloco de notas e digita lá 3 letras, A, B, C. Ou então 3 números, 1, 2, 3. E aí você salva no seu computador e depois você vai lá no arquivo, clica com o botão direito e vai lá em propriedades. E aí você vai ver que na propriedades, aquele descritor do arquivo vai apontar que ele tem lá 3 bytes. Se você colocou 3 caracteres, ele vai ter 3 bytes. E aí você vai ter a noção clara de que, de fato, cada um desses caracteres eles equivalem a 1 byte na memória do computador. Só que isso só é válido se você rodar no bloco de notas. Se você rodar no Word, um outro editor de texto, como ele armazena outras configurações de formatação, então você não vai conseguir ver de fato quanto armazena, né, esses caracteres na memória. Mas se for no bloco de notas, como ele é um arquivo TXT mesmo, ele só vai guardar texto, então você vai conseguir ver claramente cada um dos caracteres que você digita no bloco de notas. E ao salvar, quando você vai lá em propriedades, você consegue ver quantos bytes de fato está sendo utilizado naquele arquivo. Beleza? Faz isso aí que eu estou falando que vocês vão ver que é bem legal. Você vê na prática isso aqui, tá bom? Unidade de memória. Então, chegando na reta final dessa primeira parte de sistema de arquivos, a codificação dos caracteres, toda essa codificação que é feita, ela é denominada pelo padrão ASCII, tá? De American Standard Code for Information Interchange. Então ele padronizou, ele criou, vamos criar uma padronização para a unidade de medida, para a unidade de memória do computador, onde 1 byte ele equivale a um conjunto de 8 bits. Então isso aqui é muito importante, que também é a base, né, o básico da computação, é saber que 1 byte ele equivale a 8 bits. Tá? O que é o bit? Né? Talvez você não conheça ainda muito sobre informática. Então 1 bit se refere a um dígito binário, né? Esse binary digit é composto por 0 ou 1. Então, desse modo, 1 byte ele pode assumir de 0 a 255 valores, possibilidades aqui, ó. No total dá 256 possibilidades, porque a gente tem aqui a seguinte questão. 1 byte equivale a 8 bits. Aí você poderia me perguntar, mas por quê 256 possibilidades, né? Variando de 0 a 255? Porque a gente tem aqui essa definição de que o byte, né, ele tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits, tá aqui, né? Então, 8 bits, sendo que cada uma dessas posições podem ser armazenadas 2 possibilidades, 0 e 1, 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 0 e 1 e assim por diante. Ou seja, a gente tem 2 possibilidades dentro de cada uma dessas casas, tá? Por isso que eu coloquei o 2 aqui. E se a gente multiplicar essas 2 possibilidades por essas outras 2, né, aqui, ó, fazer essa multiplicação aqui, ó. Multiplicar 2 por 2, ou seja, 2 elevado a 8, né? Eu tenho aqui, ó, 2 elevado a 8, vai nos resultar aqui em 256 caracteres, 256 possibilidades aqui dentro, tá? Sendo rodadas aqui dentro de 1 byte. Tá? Então, 1 byte ele armazena 8 bits, sendo que cada bit é 0 ou 1. E se são 8, né? Então
Eu tenho aqui ó, os 8 bits aqui alinhados, sendo duas possibilidades para cada uma delas, então 2 elevado a 8, 256 possibilidades. Tá? Lembrando que os valores aqui dentro começam em 0, então vai de 0 até 255. Beleza? Vamos aqui então fazer aqui uma escala, né, da unidade de memória. Então 1 byte equivale a 8 bits, 1 kilobyte equivale a 1024 bytes. Aqui a gente está falando da unidade de medida desse quilo referente a 1000. Né? Quando a gente normalmente vai se referir a 1000, em qualquer outra unidade de medida, a gente utiliza o quilo, né? Quilograma, para se referir a 1000 gramas. Quilômetros, né? De 1000 metros. E kilobyte, olha aqui também a mesma nomenclatura, kilobyte ou kbyte, né? Aqui, ó, equivale a 1000 bytes, arredondando 1000 bytes, mas pela conta daria 1024 bytes. Aí você poderia perguntar por quê, novamente, né? E a gente vai novamente para a conta matemática, porque aqui é a base 2, né? É binário, 0 e 1, são duas possibilidades. Então, se a gente tem aqui 2 elevado a 10, né? Eu tenho aqui, ó, 2 elevado a 10 vai dar 1024. E aqui agora eu estou considerando, né, que um kilobyte ele vai ser a possibilidade de eu ter aqui na base 2 10 vezes, né? Então, a base 2, 10 vezes, ou seja, 2 elevado a 10 não vai dar 1000, vai dar 1024. Então, por isso, 1 kilobyte ele equivale a 1024 bytes e não 1000 bytes, tá? Então, na computação tem sempre uma peculiaridade, né? E assim vale para os próximos, né? 1 megabyte, né? Ou seja, é 1000 kilobytes, 1024 kilobytes aqui, referente a 1000 desse cara. 1 gigabyte, né? Que é o mais conhecido, bastante observado quando você vai comprar um computador, você sempre analisa em gigabytes, né? A memória, tanto a memória RAM como do HD, do disco rígido. Um celular também, você sempre observa a questão de quanto ele tem de memória, se ele é de 64, se ele é de 128 gigabytes e assim por diante. Então, 1 gigabyte equivale a 1024 megabytes aqui, 1000 megabytes, né? Arredondando. E aqui, e assim por diante. Eu tenho 1 terabyte. 1 terabyte equivale a 1000 gigabytes, né? 1024 gigabytes. E aí a gente tem ainda mais um acima do terabyte, né? Que é mais raro, por enquanto. 1 petabyte, que equivale a 1000 terabytes. Tá? Então, essa aqui é uma escala e assim continua. Eu só trouxe até isso aqui porque não convém a gente ficar indo muito além, né? Então, aqui a gente tem essa escala que é bem importante para você compreender. Tudo bem? Então, para a gente fechar aqui, vamos falar da tabela ESC, né? Que ela apresenta aqui um código, né, de conversão dos caracteres que são digitados pelo usuário via teclado, né, para o respectivo binário, para o byte, né, que vai ser armazenado referente aos caracteres que são digitados. Então, nós temos aqui, ó, o nulo é tudo zerado, né? Backspace, né, que é quando você volta um caractere, tem um código ESC aqui na tabela e o código binário, que vai ser armazenado, uma nova linha, uma nova página e assim por diante, tá? É uma tabela bem grande. Da mesma forma acontece para a sequência numérica, né? Ó, 0, 1, 2, 3, eu coloquei só até o 3 aqui, também tem um código ESC relacionado e o código binário referente ao byte de cada um desses números. Né? Da mesma forma, para o alfabeto em letra maiúscula, em caixa alta, também tem um código ESC relacionado e o dígito binário, que é o byte, vai ser armazenado referente a cada um desses caracteres. Da mesma forma, o alfabeto em letras minúsculas também tem um código ASCII aqui referente a cada um desses caracteres que faz referência ao dígito binário, ao byte, que vai ser armazenado. Então, desse modo, pessoal, quando a gente digita ABC, tudo maiúsculo, aí a gente dá uma nova linha, faz uma mudança de linha, 1, 2, 3, uma mudança de linha e o AB minúsculo aqui embaixo, então ele está recebendo essa linha de caracteres aqui, né? ABC maiúsculo, a mudança de linha aqui, né? Que é o representado pelo 10 aqui do código ESC, 1, 2, 3, né? Que é a sequência numérica aqui, e mais uma mudança de linha e o AB minúsculo, então quando ele converte isso, representação interna, né? No código ESC seria isso, né? O ABC maiúsculo transforma aqui em 65, 66, 67, mais a mudança de linha, depois 1, 2, 3 aqui, 49, 50, 51, né? Tá aqui mais uma mudança de linha.
e aí o AB minúsculo, né, tá aqui, ó, 97, 98. Então, dessa maneira, ele faz uma primeira conversão e depois, em memória, vai ser guardado os dígitos binários correspondentes a essa tabela. Beleza? Ok? Então, essa aqui é a tabela ESC. Depois você pesquisa mais na internet. Essa tabela é bem grande. Eu trouxe aqui somente uns trechos, né? Para facilitar aqui a nossa compreensão, ok? Então, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Se inscreve aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito. Curte esse vídeo se você ainda não curtiu. Apoia aí o nosso canal, os materiais que nós estamos postando por aqui. E aí sim, eu espero ver vocês na nossa próxima aula, beleza? Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu, tchau!